tenhamos atravessado pelo menos o capítulo 1. Não mais sair daqui. A partir do versículo 3, a Escritura Sagrada nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, e havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Até aí. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Vamos pedir mais uma vez ao Espírito de Deus que nos conduza na exposição da sua palavra e que a sua vontade seja por nós compreendida e aplicada no nosso dia a dia. Bendito é o teu nome, Senhor. Mais uma vez damos-te graças por estarmos perante a tua bendita palavra, Senhor. E pedimos ao teu Espírito Santo que fale ao nosso coração, que nos instrua, nos ensine, nos console e aplique na nossa vida, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, a gama das bênçãos alistadas por Paulo, à medida que avançamos na compreensão do texto, elas aumentam consideravelmente. E no versículo 10 desse primeiro capítulo, deparamos-nos com uma das mais significantes. E o texto nos diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E uma pergunta deve ser feita: o que torna o conteúdo do versículo 10, por assim dizer, tão especial? O que faz desse versículo um versículo tão especial dentro desta grande sentença, como eu tenho dito, talvez a maior sentença neotestamentária, pelo menos dentre as escritas pelo apóstolo Paulo? Eu entendo que o que torna o conteúdo deste versículo tão especial é o fato dele apontar para a restauração do cosmos, a sua condição original. E sem sombra de dúvidas, tal afirmação encontra apoio na afirmativa da Escritura Sagrada que diz, no próprio versículo 10, de tornar a congregar ou convergir em Cristo todas as coisas. E que todas coisas seriam essas? Bem, a resposta quem nos dá é a própria Escritura. E no próprio versículo 10, na parte última desse versículo, o apóstolo Paulo nos diz: as que estão nos céus, como as que estão na terra. E por que isto constitui para nós uma bênção? Porque onde outrora havia ordem e harmonia, e a Escritura oferece-nos bastante material que provam isso, nos diz, por exemplo, Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Colossenses
Gênesis 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, onde outrora havia ordem e harmonia. A esta ordem e a esta harmonia, Gênesis 1, versículo 31, a parte A do versículo nos diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, o versículo diz, de tornar a congregar a Cristo, ou em Cristo, todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, se constitui uma bênção, porque no princípio, quando Deus ordenou e criou todas as coisas, havia ordem e perfeita harmonia. A esta ordem e a esta harmonia, o próprio Deus diz, é muito bom. Entretanto, a condição do ser criado em rebelião explícita contra o Criador é evidenciada na rebelião angelical. Se você, por exemplo, observar o versículo 6 de Judas, você lerá da seguinte maneira: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele, Deus, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Ou 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Ou mesmo Apocalipse 12, versículos 7 e 8. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E o testemunho bíblico aponta-nos para a rebelião angelical contra a ordem e a harmonia criada e desejada pelo Criador. Mas não só a Escritura aponta para essa rebelião angelical, ela também aponta para a rebelião do homem. E Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18, fazendo um resumo destes dois versículos, a Escritura nos diz: maldita é a terra por causa de ti, espinhos e cardos também te produzirá. Então, onde havia ordem e harmonia, por causa da rebelião angelical e por causa da nossa rebelião, a rebelião do homem, né? Agora há um estado de caos e aridez. Antes, ordem e harmonia, agora algo árido e caótico. Mas graças a Deus que o Senhor não deixou, não deixa e não deixará eternamente as coisas serem como elas estão. Por quê? Porque o propósito do coração de Deus, e nós podemos ler isso no versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Então, não pode ser o propósito do coração de um ser angelical, nem mesmo o propósito do coração de um homem. Por mais que as suas intenções sejam boas, elas estão aquém daquilo que está no coração de Deus. Então, o propósito firme do coração de Deus, o mistério revelado, isto é, o de reunir, de convergir, de congregar em Cristo todas as coisas, absolutamente todas as coisas, tanto aquelas que estão nos céus, quanto aquelas que estão na terra. O propósito de congregar em Cristo todas as coisas trará ao estado original tudo aquilo que Deus, o próprio Deus, chamou de bom, tanto as coisas criadas
nos céus, Deus olhou para a sua criação celestial e disse, isso é bom. E olhou para a sua criação terrena e disse, isso é bom. No contexto geral da criação, Deus disse, isso é muito bom. E aquilo que Deus chamou de bom ou chamou de muito bom é aquilo que será, independentemente da rebelião angelical, independentemente da minha ou da sua rebelião. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, diz assim, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Na ilha de Pátimos, João viu e disse, e vi um novo céu e uma nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Entretanto, queridos, apesar de não vivenciarmos potencialmente essa restauração no nosso tempo, verdade é que no tempo de Deus ela é uma realidade. E aquilo que agora é árido e caótico será novamente bom e harmonioso, porque o Senhor restaurará todas as coisas, inclusive a nossa condição, quando formos reunidos com o Senhor nos céus. Corpo, alma e espírito, ou como você crê, corpo e alma, ou corpo e espírito. Então, nós temos o primeiro ponto em consideração, que é a restauração do cosmos, da criação, a sua condição original, condição que ficou maculada por causa da nossa rebelião, a rebelião do homem por causa da rebelião angelical. Mas não só essa restauração à condição original, porque essa restauração à condição original requer também a reconciliação da criatura com o Criador. Deus reconciliará consigo mesmo a criatura. E nesse caso, essa criatura diz respeito somente ao homem. Os anjos não têm direito a essa reconciliação. Os anjos que pecaram não têm direito ao arrependimento. Só nós, só a raça humana tem esse privilégio. Então, para reconciliar a criatura com o Criador, isto é, reunir ou congregar em Cristo todas as coisas, essa reconciliação precisa de acontecer. E por que essa reconciliação, isto é, a reconciliação entre o homem e Deus, ela nos é necessária? Porque num ato de rebeldia, nós fomos separados de Deus, fomos separados do Criador. Gênesis 2, versículos 15 a 17, o testemunho bíblico nos diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3, versículos 17 e 19. Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Final do versículo 19 nos diz: Até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Isaías, o profeta messiânico, resumindo esta sentença, nos diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. De fato, a rebelião, ou o pecado, ou a desobediência do primeiro homem, custa ainda para nós, o peso da separação. Razão pela qual essa reconciliação nos era necessária. Nós precisávamos de alguém que tomasse a iniciativa
propusesse tal reconciliação e executasse por si mesmo, em favor de nós, o ato de reconciliação. E como nós temos visto, e como temos recebido do Senhor e entendido que é sua vontade fazer convergir em Cristo todas as coisas, trazer de volta a Cristo, reunir novamente ao Senhor todas as coisas. Essa é a vontade de Deus. E isso opera em nosso favor, e é por causa desta graça, desse ato, desse desejo do coração de Deus, que Paulo então pode explodir em adoração e em contentamento, conforme nos diz o versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É um hino de louvor, é a expressão de um coração cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, cheio de discernimento a respeito da sua própria condição, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Então, isso é mais do que razão para Paulo explodir de alegria, de contentamento, de regozijo, e exclamar como provavelmente o fez, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo está dando graças por tudo, assim como é vontade de Deus convergir em Cristo todas as coisas. É vontade também, é desejo do coração de Paulo dar graças a Deus por cada uma delas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. E nós podemos, por exemplo, perceber essas coisas em Colossenses capítulo 1, versículos 20 e 21. E o próprio Paulo escrevendo nos diz, e que, havendo por ele, por Cristo, feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Foi Deus que fez isso. Não fomos nós que nos achegamos a Deus. Foi Deus que se achegou a nós. Não fomos nós que fomos aos céus. Foi Deus que desceu à terra. Foi Ele que se deu por nós. Foi Ele que se fez homem. Foi Ele que andou entre nós. Foi Ele que curou. Foi Ele que pregou. Foi Ele que nos deu o seu Espírito Santo. Ele é a razão de todas as coisas. Ele é o motivo da nossa existência. Ele é o motivo da nossa gratidão. Ele é a razão pela qual nós estamos aqui. Ele é a razão pela qual Paulo pôde demonstrar tamanho contentamento, e ele é a razão pela qual também nós podemos demonstrar, evidenciar tamanho contentamento por aquilo que ele é e por aquilo que ele fez por nós. Todas essas coisas nos são dadas gratuitamente no amado. Nele nós temos acesso a cada uma delas. Somos unidos, somos reunidos, somos inseridos no seu corpo. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 19, nos diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra. E eu creio, meus irmãos, ser este o Evangelho
de salvação, as boas novas de que o homem perdido nos seus pecados e delitos, o homem literalmente morto, foi vivificado pelo Espírito de Cristo, que se deu por nós. Né? E isso é uma obra graciosa de Deus, que nós recebemos pela fé. Paulo termina sentenciando esse versículo dizendo: não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O Evangelho é as boas novas de salvação porque ele nos reconcilia com o Criador. Ele promove a reconciliação entre a criatura e o Criador, que é bendito eternamente. E aqui nós temos a verdade, a primeira verdade espiritual, e ela nos diz o mistério do ministério da reconciliação. Isto é, esse mistério que nos foi revelado, como nos diz o versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então, o mistério da reconciliação nos é revelado na seguinte declaração: Deus o Pai planejou, Deus o Filho executou, e Deus o Espírito Santo aplicou, e nós, os eleitos, o usufruímos. É uma obra de Deus, é uma obra realizada pelo Pai, pelo Filho e também pelo Espírito Santo. Nós simplesmente usufruímos, nós não fazemos absolutamente nada. Nós recebemos de graça, recebemos a fé para crer naquilo que o Pai planejou, para crer naquilo que o Filho executou e para crer naquilo que o Espírito de Deus aplica em nós. E o que fazemos a respeito de todo esse planejamento, de toda essa execução, de toda essa aplicação? Usufruímos. Usufruímos de tudo. De Gênesis a Apocalipse, nós usufruímos. Nós recebemos gratuitamente, graciosamente. E cremos pela fé, fé que nos é imputada, nos é dada. Tudo isso provém de Deus, que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, a nossa rebeldia, a nossa transgressão, a nossa desobediência, e fazendo mais, pondo em nós a palavra da reconciliação. O Filho de Deus fez homem, habitou entre nós, teve uma vida santa e irrepreensível, cumpriu o ministério da reconciliação, e ele fez isso na cruz. A dádiva da reconciliação, planejada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada a nós, foi naquela sexta-feira, triste sexta-feira, mas também bendita sexta-feira, onde a obra da reconciliação alcançou a mim e alcançou você. Nos alcançou, por isso nós estamos aqui. Razão pela qual, meus irmãos, nós podemos definir a sentença proposta no versículo 10. E eu quero ler de novo o versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Havia um tempo determinado, isso é o que significa a dispensação da plenitude dos tempos. Havia um tempo determinado, havia um momento ordenado, decretado por Deus para a encarnação do seu Filho. Havia uma sexta-feira ordenada por Deus para a crucificação do seu Filho. Havia um domingo ordenado por Deus para a ressurreição do seu Filho. Havia um tempo ordenado por Deus para que todas as coisas fossem novamente reunidas em Cristo, para a restauração e para a reconciliação. Por essa razão, nós então podemos definir a sentença proposta por esse versículo nos seguintes termos: como descobrir os segredos do coração? Deus torna conhecido o propósito da sua vontade. O que Ele propõe a si mesmo como vontade tem a ver exclusivamente com Cristo. Não tem a ver comigo, não tem a ver contigo. Não tem a ver com as baleias, não tem a ver com as árvores. Não tem a ver com o meio ambiente, não tem a ver com o ar que nós respiramos.
tem a ver exclusivamente com Cristo. Aquilo que Deus propõe, aquilo que Ele descobre do seu coração, aquilo que Ele nos permite conhecer, tem a ver exclusivamente com Cristo, seu unigênito Filho. O unigênito Filho de Deus é o único alvo da atenção de Deus. Isso tem que ficar determinado nos nossos corações, meus irmãos. O unigênito Filho de Deus, o único gerado, o amado da alma de Deus, a menina dos seus olhos, não somos nós, é o Filho unigênito de Deus. E essa semana eu pensava sobre isso, sobre o unigênito Filho de Deus. Deus, obrigado pelo teu unigênito Filho. A vontade de Deus é fazer com que todas as coisas convirjam nele. Nele. É por isso que eu costumo dizer, Deus está pouco interessado no nosso estado de felicidade terrena, ainda que Ele tenha interesse. Ele está interessado naquilo que glorificará a pessoa bendita do seu unigênito Filho. É fato que somos filhos de Deus, mas somos criados, não gerados. Somos filhos entre muitos outros filhos, mas só o unigênito é verdadeiramente o Filho de Deus. O Filho de Deus. E toda essa vontade, todo esse descobrir do coração de Deus, todo o propósito da sua vontade, aquilo que Deus propõe a si mesmo, tem a ver exclusivamente com Jesus Cristo. Portanto, a vontade de Deus é fazer voltar, isto é, tornar ou congregar, depende da sua versão, né? Cada uma dessas expressões podem aparecer na versão que você usa. É vontade de Deus fazer voltar, isto é, tornar ou congregar, reunir ou convergir nele, em Cristo. Reconciliar com Cristo todas as coisas que foram dele, separadas por causa do pecado. Por causa do pecado, anjos foram separados de Cristo. Por causa do pecado, nós fomos separados de Cristo. Por causa do pecado, é necessário que haja uma restauração, é necessário que haja novos céus e nova terra. Por causa do pecado, é necessário que haja reconciliação, e uma reconciliação não operada fumando o cachimbo da paz ou assinando algum tratado de paz, mas uma reconciliação operada na cruz, com sangue sendo derramado, com um corpo sendo surrado. Foi dessa maneira que Deus operou a reconciliação entre a criatura e o Criador. Não foi tomando café no bar da esquina, não foi promovendo um almoço, um convívio, um rodízio de pizza ou de churrasco. Essas coisas não aconteceram. O ministério da reconciliação, aquilo que Deus propôs em si mesmo, aconteceu numa reunião muito particular, onde estavam presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde havia um pedaço de madeira, um rebuscado pedaço de madeira, onde o unigênito Filho de Deus estava pregado, com pregos, onde o Pai estava operando a reconciliação entre aquele que estava sendo crucificado e aqueles que o crucificavam. Este é o mistério, a boa nova de salvação, que uma raça rebelde, que uma raça separada do Criador, naquele momento estava sendo reconciliado pelo corpo da sua morte. Morte.
E não é uma morte qualquer, uma agonizante morte de um inocente. O Cordeiro Imaculado de Deus, suportando todo o peso da ira de Deus. A ira de Deus a respeito da rebelião angelical. A ira de Deus a respeito da rebelião do homem. No exato momento onde o unigênito Filho de Deus exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe qual é a resposta para esse desamparar de Deus? A imputação do nosso pecado. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando o meu pecado foi creditado na conta do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo sentiu o peso da separação. Da separação. Eu sou o provocador, eu sou a razão pela qual o Filho de Deus se sentiu separado do seu Pai. Você é a razão pela qual o Filho de Deus sentiu o peso da separação do seu Pai. Talvez nós, filhos, não sintamos muito a separação dos nossos pais, mas nós, os pais, sentimos a separação dos nossos filhos. Um filho se sente muito mais à vontade separado dos seus pais do que os pais se sentem em relação aos seus filhos. E lá, o Deus eterno, o bendito, a quem Paulo faz referência no versículo 3, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, foi separado do seu unigênito Filho, do amado, por causa do meu pecado, do teu pecado, da minha transgressão, da tua transgressão. E aquilo que provocou separação, nós chamamos de reconciliação, e nos deu o ministério da reconciliação. Sabe, irmãos, nós precisamos de ser homens e mulheres maduros no Senhor, para entender o peso que o Senhor Jesus Cristo suportou na cruz e para responder positivamente. Enquanto nós não percebermos o peso suportado, a separação imposta, nós não o valorizaremos da maneira que ele deve ser valorizado, nós não o adoraremos, nós não o dignificaremos como ele merece. Um dia ele disse a alguém: a quem muito é perdoado, muito ama. A quem pouco é perdoado, pouco ama. Agora você imagine o peso que ele carregou por causa de mim. Foi ele que me perdoou. Como não amar, como não adorar, como não dignificar aquele que morreu por mim? Morreu. Não só isso, ficou separado do Pai por causa de mim. Eu sou a razão. Esse é o mistério. Foi proposto pelo próprio Pai, ele assumiu a responsabilidade e levou a cabo na cruz do Calvário. Não há nada mais precioso, não há verdade mais sublime do que essa. Portanto, devemos definir no versículo 10 nesses termos: como descobrir os segredos do coração, Deus torna conhecido o propósito da sua vontade. O que ele propõe a si mesmo como vontade tem a ver exclusivamente com Cristo, seu unigênito Filho. Portanto, a vontade de Deus é fazer voltar, isto é, tornar a congregar, ou reunir, ou convergir nele, isto é, reconciliar todas as coisas que foram dele separadas por causa do pecado. Lembre-se que nós lemos em Colossenses, lemos em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Porque nele foram criadas todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, por causa de Cristo.
Mas lembre-se também que por causa do nosso pecado, essas coisas foram separadas dele. Nós maculamos a santidade de Deus, nós maculamos a criação geme, a criação sofre por causa do nosso pecado. Disse Deus a Adão: por que destes ouvido a voz da tua mulher? Maldita é a terra por tua causa. A culpa não é da fábrica que polui o oceano, a culpa é minha, é tua. Maldita é a terra por tua causa. O homem, como representante da humanidade, todas as coisas que foram separadas dele por causa do pecado. Eu estava pensando, a respeito desse texto. Deus é perfeito em tudo. Então, de domingo a domingo, nós temos quase 6 dias ou 7 dias para pensar no que falar no domingo que vem. O pastor Sérgio Paulo é igual a mim, começar a pensar hoje, Começa a pensar, mal terminou um, já está pensando no outro. E essa semana eu tive vontade de fazer igual ele, largar João e pegar outra coisa. Eu vou largar aqui Efésios e pegar 2 Coríntios. Quer dizer, você lê uma coisa, eu quero compartilhar isso. Você lê outra, eu quero compartilhar isso. Não é? Então tem solução para isso. A minha proposta é que tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para poder compartilhar tudo que a gente quer compartilhar com a igreja do Senhor. Perceba comigo, meu irmão. Basta atentarmos para todas as bênçãos e nós veremos que, de fato, nenhuma delas é fora de Cristo. Nenhuma. Olha só, eu vou pegar só o capítulo 1, o capítulo que a gente está gastando. As bênçãos espirituais, por exemplo. Paulo, ele é apóstolo de quem? De Jesus Cristo, versículo 1. A condição ou a posição espiritual de cada um de nós. Santos e fiéis em Cristo, versículo 1. Irrepreensível santidade em amor, diante de quem? Dele, Cristo, versículo 4. Agradáveis a Deus, no versículo 6. Em quem? No amado, que é Cristo. As dádivas, graça, paz. De quem? De Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Sabedoria, prudência e discernimento espiritual abundantes em Cristo. Versículo 8 e versículo 9. As bênçãos espirituais, todas em Cristo. Versículo 3. O processo eterno, compreende-se? Eleição, predestinação para filiação por adoção. Isso é muito importante, Eleição, predestinação para filiação por adoção, porque só Jesus Cristo é gerado. Nós não somos deuses pequenos, porque somos filhos de Deus. Nós não somos deuses, não seremos nem aqui, nem na China, nem em Marte, nem na Lua. Isso é doutrina de demônio, não é? Somos filhos por adoção. Jesus Cristo se fez homem exatamente para que nós não nos fizéssemos deuses. Ele se fez homem para que nós não nos fizéssemos deuses. E ainda assim, uns e outros se fazem Deus. Eleição, predestinação para filiação por adoção, redenção, remissão e, por último, reunido ou congregado ou convergido em Cristo. Versículo 10. Você pode achar todas as coisas fora de Cristo? Eu não posso achar absolutamente nada. Nem mesmo o meu pecado, porque foi imputado nele para a minha salvação. Cristo é por demais maravilhoso. Cristo é por demais precioso. Cristo é verdadeiramente a razão da nossa existência. E se nós existimos por causa de Cristo, nós só podemos existir para Cristo. Essa igreja é o corpo visível de Cristo sobre a face da terra, mas ele é parte maior de um corpo invisível, que permanecerá eternamente. Eternamente. E aqui eu gostava de fazer algumas aplicações práticas, meus irmãos.
talvez repetindo muito daquilo que eu já disse. E a primeira dela seria, é propósito de Deus fazer com que todas as coisas convirjam na pessoa de seu Filho. E sendo assim, nós, sua igreja, precisamos responder sendo sua fiel testemunha e honrando-o para que a sua glória seja magnificada, primeiramente em nós e depois através de nós. Essa frase já parece um jargão, mas ela é extremamente importante. Se não for operada em mim, como pode ser operada através de mim? Se eu não for luz, como é que eu vou iluminar? Se eu não for sal, como é que eu vou temperar? Então, primeiro precisa acontecer na minha vida. Se nós queremos ser uma igreja diferente de muitas que existem por aí, se nós queremos ser uma congregação de religiosos, por assim dizer, diferente daqueles que são por aí, então algo precisa acontecer primeiro em nós, para que os de fora vejam e desejem ter o que nós temos. E o que nós precisamos desejar ter? Cristo. Não mais do que Cristo. Segundo, e aqui eu quero chamar a atenção aos meus irmãos naquilo que tenham por costume ouvir. Eu sei. Não, você sabe, né? Eu sei. Compreender essas coisas, saber delas, mas não responder positivamente a elas, constitui-se pecado. É pecado. Pecado não é só roubar, matar, mentir, adulterar, né? Amaldiçoar o governo. Não. Segundo a palavra de Deus, Tiago capítulo 4, versículo 7, pecado é saber fazer o bem e não fazer. Isso é pecado. Literalmente, Tiago diz, aquele, pois, que sabe fazer o bem, ou sabe o que é bom, e não o faz, este a culpa é dele, Deus, o pastor, ele me ensinou a fazer o bem, não foi dele. Se ele não tivesse me ensinado, eu estava na ignorância, não era pecado. Agora é. Mas a mesma palavra que nos confronta, nos consola. E ela nos diz que nós não vivemos na prática do pecado. 1 João 3, 6. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse peca. Mas a palavra de Deus diz que nós não vivemos na prática do pecado. Não é? Mas ela também nos adverte que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Não é digno dele. Lucas 9, versículo 62. Com isso, irmãos, nos resta responder: como cumpriremos o ministério da reconciliação? Como nos encaixaremos nesse convergir em Cristo todas as coisas, já que essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Nesta madrugada eu acrescentei para pensar. Sempre tem alguma coisa a mais. Para pensar. Esta é a minha sincera impressão a respeito da situação. A impressão que tenho quanto à falta do cumprimento do ministério da reconciliação repousa em 3 aindas. Ainda não entendemos a magnífica obra que Deus fez por nós em Cristo. Como é que é isso? Mas a gente não ouve isso todo domingo? A gente não canta sobre isso? Ainda não entendemos a magnífica obra que Deus fez por nós em Cristo? Não absorvemos isso? Não sentimos no coração tudo quanto Deus fez por nós em Cristo? Esse é o primeiro ainda. O segundo ainda.
ainda não nos importamos com a condição daqueles que ainda não usufruem como nós daquilo que Deus fez em Cristo. Em Cristo. 3 ainda. Não entendemos, não nos importamos e ainda não nos importamos de novo com aqueles que não usufruem do mesmo que nós usufruímos em Cristo. Sabe, queridos, existem ministérios específicos que Deus deu à igreja. Deus deu o ministério pastoral, Deus deu o ministério evangelístico, e Ele olha para indivíduos. Sou de Paulo, Danildo, Hélia, Cristiane. Mas há um ministério que ele é universal. Todos nós recebemos. Todos nós recebemos. Quando Deus deu, Ele deu para todos. E esse é o ministério da reconciliação. Como Paulo diz, Ele pôs isso no nosso coração. Passo a citar novamente o versículo. 2 Coríntios 5, versículos 17 a 19. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ele é nosso. Então, quando alguém te perguntar, então, qual é o seu ministério? Você pode, sem medo, responder. Meu ministério é o ministério da reconciliação. Você não é pastor? Não. Tem coisa mais importante para fazer do que ser pastor, rapaz. Aí, o que é? É reconciliar pecador miserável como você com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É promover isso. Esse é o ministério. Esse é o chamado. Cristo nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra. A palavra da reconciliação. Esta palavra. Esta palavra. Fora dela não há Cristo, fora dela não há ministério, fora dela não há reconciliação. Que Deus aplique ao nosso coração a sua bendita palavra. E que, dia após dia, o maior desejo da nossa alma seja seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém. Deus os abençoe.